Olá, meus irmãos! Hoje nós vamos refletir no Salmo 118. Abra a palavra do Senhor comigo para que façamos a leitura desse salmo. Diz assim: Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. O Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? O Senhor está comigo, entre os que me ajudam. Por isso, verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Cercaram-me de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. Como abelhas me cercaram, porém, como fogo em espinhos foram queimadas. Em nome do Senhor as destruí. Empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me amparou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos há voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se eleva, a destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Abre-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Render-te-ei graças porque me acudiste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó, Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito o que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. O Senhor é Deus e Ele é a nossa luz. Adornai a festa com ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, render-te-ei graças. Tu és o meu Deus, quero exaltar-te. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Meus irmãos, o Salmo inicia e termina da mesma forma, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E aqui nós vemos que o que é dito, certamente, aponta aqui que pode ter sido um salmo onde o próprio rei estava expressando aqui a sua alegria de ter sido socorrido pelo Senhor. Fala que as nações o cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Então, certamente, isso é uma declaração de quem estava numa posição de representar o povo de Deus diante das demais nações. E ele apresenta aqui a gratidão ao Senhor e o reconhecimento da misericórdia do Senhor por ter poupado a vida dele. Ele reconhece que passou um momento difícil. Versículo 18, ele diz assim: o Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. A situação era tão apertada que no versículo 17 ele diz: não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. E ele vai dizer aqui de não confiar em homens, de não confiar em príncipes, que melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em homem ou em príncipes. E há uma coisa interessante que eu quero chamar a tua atenção, que é o que é dito aqui sobre o versículo 22, 23 e 24. Ele vai dizer assim:
A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Certamente, há um contexto histórico específico aqui do próprio salmista, onde ele olha para si, se vê como quem foi rejeitado pelos outros, aqueles que não viram nele nenhum valor, mas que foi aquele que Deus usou e por meio dele, na vida dele, Deus manifestou o poder e ele obteve a vitória. Então ele se alegra e no dia da vitória ele diz: esse é o dia que o Senhor fez. Isso é maravilhoso aos nossos olhos, isso que o Senhor fez. E nós vamos nos alegrar nesse dia, que é o dia que o Senhor nos deu a vitória, porque todo esse salmo aponta para isso. Aponta para um momento difícil que o salmista passou, mas que no Senhor ele teve a vitória. O Senhor foi o responsável pela preservação da vida e pela vitória dele. Só que esse texto ele é um texto também profético, que embora o salmista ele tenha dito tais palavras, refletindo no contexto dele, ele está sendo usado também por Deus para se referir a algo que seria feito no futuro. E o Senhor Jesus olha para esse texto e cita esse texto fazendo menção a si próprio. Olha o que nós temos lá em Lucas capítulo 17. É 17? Deixa eu me ver aqui. Eu acho que é Lucas, não, é 20, 17. Aliás, capítulo 20, versículo 17 e 18. Olha o que nós encontramos o Senhor Jesus dizendo. Mas Jesus, fitando-os, disse: que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. O que quer dizer isso? Aí ele segue dizendo no versículo 18: todo que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Ou seja, ele está se referindo a ele. E Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 2, no versículo 7, ele vai também fazer referência a esse salmo, mas aplicando da mesma forma ao nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que diz o apóstolo Pedro: para vós outros, portanto, o que credes é a preciosidade, mas para os descrentes a pedra, aí ele cita, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal, pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. Aí ele conclui dizendo: são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. O que eu quero chamar a tua atenção? É que numa perspectiva profética, entendendo, olhando para esse salmo, entendendo o que esse salmo também dizia a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo, quando a gente olha para isso, o versículo 21, este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele, nós não podemos olhar para esse versículo como se fosse apenas uma mensagem positiva para a gente encarar a vida, para a gente receber esse dia agora, em setembro de 2020, falando: não, esse é um dia, mais um dia que o Senhor nos deu, vamos nos alegrar nele. Não é esse o sentido, o significado do texto. Embora seja correto nós também olharmos para cada dia que o Senhor nos dá e reconhecer que Ele é uma dádiva, Ele é um presente de Deus para nós e que nós temos que ter alegria em Deus, em tudo aquilo que Ele nos dá. E temos que ter em cada dia de vida também que Ele renova sobre nós. Mas olhando para esse texto, ao aplicá-lo e ao entendê-lo em relação à obra de Cristo, a compreensão tem que ser mais profunda, meus irmãos. Ele diz assim: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Então, quando isso é aplicado a Cristo, nós temos que entender que aquele que foi rejeitado pelos homens, aquele que foi condenado injustamente, esse foi reconhecido e declarado por Deus como a pedra angular, a pedra principal, sobre a qual a casa de Deus, o santuário do Altíssimo, que é feito de pedras humanas, que somos nós, que somos a igreja, que é o corpo de Cristo, sobre quem tudo é erigido e é construído.
Então, quando diz assim, isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos, essa é uma contemplação da exaltação de Cristo. Então, nós temos que pensar nesse dia, o dia que o Senhor fez, é o dia da ressurreição, o dia da vitória sobre a morte, o dia que Ele ressuscita para a nossa justificação. E isso é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez, o dia em que a pedra, que foi rejeitada se transformou em pedra angular, no dia que aquele que foi rejeitado pelos homens e condenado injustamente triunfou sobre a injustiça e sobre a morte e a venceu. E isso é maravilhoso aos nossos olhos. Esse é o dia que o Senhor fez. E nós vamos, portanto, nos alegrar e nos regozijar nele. É o dia da nossa salvação. É o dia da ressurreição de Cristo. Por isso, a cada dia, nós temos que nos lembrar dessa verdade. E como que a gente aplica isso na nossa vida, meus irmãos? A gente enfrenta cada dia da nossa existência, nos lembrando da ressurreição e nos alegrando nela, nos alegrando na obra de Cristo, faça chuva ou faça sol, quer estejamos confortáveis ou desconfortáveis, o Senhor fez aquele dia, e aquele dia é histórico, não é uma historinha contada com fundo moral, não, aconteceu na história. Cristo morreu, mas ressuscitou, e hoje vive para todo sempre. Portanto, vamos nos alegrar e nos regozijar e enfrentar as dificuldades da vida, porque a graça e a misericórdia do Senhor foram manifestadas de forma abundante sobre a nossa vida, na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. Portanto, render graças ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Deus te abençoe, te dê um ótimo dia e te dê um coração que se alegra dia após dia, se lembrando e celebrando a ressurreição. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.